Sejam todos muito bem-vindos ao 41º episódio do Histórias de Sucesso. E, seguindo a nossa tradição aqui, sempre trazendo pessoas especiais. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar o palco com ela e hoje estou aqui na mesa para ela compartilhar as histórias de sucesso. Hoje estou com a Aline Torres, ela é empresária, mentora e vai compartilhar as histórias de sucesso com a gente. Obrigado, Aline, por ter aceitado o convite. Uma honra estar aqui, né? E principalmente por conta do nosso evento de ontem, que a gente já está energizado através da comunicação. Eu espero que a nossa conversa aí sirva de gasolina para as pessoas que vão nos assistir, que o sucesso você sabe, né? Qualquer um pode atingir desde que siga as suas etapas. Pegando o gancho que você já falou de sucesso, essa é a minha primeira pergunta aqui, Aline. O que, na sua definição, é sucesso? Estratégia. Estratégia, porque a pessoa pode ter força de vontade, mas se ela não souber a estratégia para chegar lá no topo, ela vai se perder durante o meio do caminho. Até porque eu passei por alguns desafios durante essa minha carreira de 9 anos ainda, que é pouco, né? Que a gente sabe que é o início, praticamente a atração. E não era só o meu desejo, não era só a minha vontade, e inclusive não só a minha inteligência, porque tem gente que tem muito talento. Mas a estratégia para poder alinhar toda essa bagagem que você tem para você ter sucesso é o diferencial. Eu gosto dessa visão que você trouxe e dentro de alguns treinamentos que eu faço, eu complemento com mais uma questão, não sei se você vai concordar comigo, que é, tem a parte estratégica e a parte emocional. Pois tem pessoas que são muito boas de estratégia, mas se acontece algo no emocional dela, abala, ela não consegue executar a estratégia. Quando ela tem equilíbrio emocional e sabe ter uma boa estratégia, ela consegue chegar no sucesso. Faz sentido isso? Muito sentido, até porque quando fala de emoções, está falando de Aline Torres, né? A gente, quando fala de estratégia, dentro disso já tem o quê? A inteligência emocional. Porque o empresário, o empreendedor, o artista, ou seja, aquilo que você quer ter sucesso na sua vida, você precisa ter controle emocional. Porque, por exemplo, a rejeição. A gente acabou de passar aí pelo hype que está acontecendo ali, do que aconteceu na palestra da Natália Beauty. Além disso, além dela ser muito conhecida, já ter aplicado muitas estratégias em um momento, né, ali de, não sei se era uma fraqueza emocional, não sei se era o próprio estresse de estar em cima do palco, porque a gente fica ativado no luta e fuga. Lógico. E ali para mim, na minha visão, foi um processo só de defesa, que ela não filtrou e não pensou antes de responder. Então aí você vê por que é importante ter estratégia para o sucesso, porque você tem que estar de frente, e se o seu lado sombra vir para a superfície durante o palco? Pode acontecer. Né? E é uma sombra, porque ali foi uma rejeição de uma pessoa que não estava interessada em comprar o produto dela. Só que no meio de, sei lá quantas mil pessoas estavam ali naquele auditório. E ali ela colocou a falta de inteligência emocional na superfície, né? Que foi o que a gente viu. Por isso que temos que ficar atento a todo momento, porque não quer dizer que ela não tenha. Foi um momento que aconteceu onde desencadeou, e aí a internet bomba, a coisa... aí vai tudo aquilo em cima. Mas é exatamente o que eu falo para as minhas pacientes. Ali foi em cima do palco, mas e na sua vida, né? Com o seu marido, com o seu marido, principalmente, porque quando a pessoa... Você está em discussão com a pessoa e a pessoa falou algo que te feriu, que aí você dá, até naquela contagem de história para as amigas, quando ele falou aquilo para mim, eu virei um leão. É bem nessa pegada mesmo. Porque é nesse ponto que você fala, qual é a reação que ele está esperando eu ter com aquilo que ele acabou de falar para mim? Porque aí você consegue desmontar o seu adversário, mostrando que a sua reação vai ser diferente do que ele esperou. Porque a mulher e o homem numa discussão faz muitas vezes isso, né? Deixa eu ver, então vamos ver se ele vai ficar quietinho depois que eu falar isso. Até que ponto, é. E aí você vai dobrando a pessoa com a inteligência emocional, aí ela vê que você é superior a ela. Olha, aquilo não incomoda mais ele. Por isso, a importância de desenvolver a comunicação. Nossa. Né? Dentro do meu método que eu falo que são os 4 pilares, que são os 4 maiores potencializadores do ser humano, que é o CDL.V, eu trago, que é a comunicação, disciplina, liderança e vendas. Então, muitas vezes a pessoa pensa que tem que desenvolver a comunicação só para ser um orador ou para dar palestra, treinamento, estar em exposição. Mas não, é para o seu convívio no dia a dia, né? Então, é importantíssimo saber desses detalhes da comunicação. Nossa, eu aprendi na dor,
Já tive uma empresa com mais de 20 funcionários e hoje tenho uma empresa com menos funcionários e eu me perdi ali em algum momento na liderança pela comunicação que não era alinhada. Então é igual a gente aprendeu nesse final de semana, né, que você também teve a oportunidade de ganhar o conhecimento do Anderson. A palavra, né, ela é uma arma. Ela é uma faca que vai ferir ou ela é uma faca que vai abrir caminhos para você poder seguir para onde você quer. Então, você precisa pensar o que eu quero romper com a minha palavra, o que eu quero abrir alas, o que eu quero que aconteça depois que eu falar aquilo que eu quero. Por isso que eu falo, a organização traz a fala mais, né, assertiva. Então, como é que se organiza aquilo que você vai falar? Porque tem gente que na cabeça fala, meu Deus, eu queria matar ele. Se eu falar isso, o que vai falar? Nossa, que louca. Né? Mas aí você vai falar assim, nossa, eu discordei completamente daquilo que você falou para mim, eu vou me retirar. É o ponto que a pessoa tem a inteligência emocional. Aí, dentro disso que você trouxe, eu olho para a Bíblia, tipo, em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem poder de vida e poder de morte, e você vai comer do fruto daquilo que você disser. Então, pode vir aqui, uma coisa que eu digo dentro dos treinamentos. O sentimento você não controla, ele vem. Aí você decide, eu vou intensificar ou eu vou parar. A emoção, ela vem, você não consegue separar. Mas a comunicação está no seu controle. Por mais que você me xingue, fale alguma coisa aqui agora, o que eu vou comunicar pós esse fato está no meu controle. Com certeza. O sentimento vem 5 segundos antes de qualquer tipo de pensamento que você tenha. Porque a gente tem um campo energético que ele consegue sentir a emoção que aquela pessoa está falando pra gente. Por isso que quando a gente fala, a gente ecoa, né, aquela energia. E aí você já sente nesse seu campo morfo o que ela disse com aquela palavra, você sente no coração. A cabeça filtra, né, aqui através dos ouvidos a palavra, e aí ela vai te dar gatilhos e ações através daquele sentimento. Por isso que a inteligência emocional é uma estratégia. Porque a gente é feito de emoções, estresse, alegria, felicidade, prazer. E se você não souber lidar com isso, você vai para caminhos completamente diferentes do que deveria ser. Por exemplo, a energia sexual, que é uma energia super poderosa. O mundo disseminou de uma forma completamente diferente do que deveria ser a energia sexual. Hoje você vê desculpa a palavra, essa putaria que acontece na rua, nas baladas, nos lugares, com um ato que é sagrado. Né, que é o sexo, mas porque a forma que verbalizou, a forma que popularizou o que é a energia sexual transformou no mundo que é hoje, mas é algo extremamente sagrado e quem tem inteligência emocional, por exemplo, sabe como utilizar, como dominar, então é tudo estudo, né? Eu falo que quem estuda consegue olhar acima do muro. Enxerga de uma forma diferente. É o que eu digo. Às vezes a ignorância acerca de algo não invalida a existência do mesmo, porque muita gente pode enxergar o sexo, como você disse, dessa maneira banalizada. Mas por quê? A ignorância acerca do ato sexual, que é algo tão positivo. Agora, Aline, a gente acabou tomando um caminho aqui que... Mas isso é muito bom, enriquece o nosso podcast. Eu queria entender quando você começou a empreender, em que área foi? Se foi por oportunidade, por necessidade, como que você entrou nesse universo do empreendedorismo, Aline? Olha, essa pergunta eu tenho que dar uma vasculhada nos meus baús, né? Porque eu falo que eu já nasci com uma mente empreendedora. Das pessoas da minha família, assim, que são todas para frente, são todas vendedoras, eu sempre tive estímulos, né? De empreender. Eu me vi numa situação na infância onde meu pai estava sendo cobaia, né, da cura da hepatite C do Hospital das Clínicas, então ele ficou realmente acamado, tomando as injeções, e ele ficou pele e osso, febre de 40 a 41 graus ali durante um bom tempo. E chegou em um momento que a gente estava vivendo muita escassez dentro da minha casa, e aí a minha mãe pensou, o que eu vou fazer com essas 3 crianças e não tenho nada para oferecer? Aí ela pegou o que ela tem de dom, que é a cozinha, pediu um dinheiro emprestado para uma vizinha, fez os salgados, trancou a gente dentro de casa, botou eu e minha irmã, inclusive, para ajudar ela a enrolar os salgados, para trazer uma brincadeira para aquele momento. Ó, vamos enrolar coxinha, vamos fazer risole. Foi criativa. Ainda foi criativa. Eu vi essa situação, tá? Eu vi minha mãe virar Mulher Maravilha dentro de uma casa, né? De 5 pessoas com um pai acamado, passando por um processo de cura, de doença, e nós 3 pequenos. E ela saiu para vender esses salgados, vendeu todos. Pagou o que ela pegou de emprestado com a vizinha, o que sobrou ela investiu de novo, e a partir dali ela começou a virar empresária
mais de sucesso da minha vida. Olha, Eu falei, que legal. Então você teve um bom exemplo de empreendedorismo dentro de casa. Dentro de casa, é. A minha mãe é demais. A gente tinha um terreno, aí ela falava, não, peraí, vou plantar. Plantava alface, plantava tudo que ela conseguia plantar ali para alimentar a gente. Daqui a pouco ela já estava fazendo encomenda para as pessoas. E minha mãe sempre teve essa mente para descobrir que a minha avó era desse jeito. Então vem de família. Descobri que minha avó era desse jeito, depois eu falo da minha avó. A gente tem um pouco da avó, né? Principalmente as mulheres, 60% dos nossos genes são das avós. Então é importante saber quem é a avó para a mulher. Conversar com cientista, com gente que estuda, que a gente fica mais inteligente, a gente vai aprendendo. Vai abrindo mais caminhos na nossa mente. Isso, exatamente. E aí eu tive que perguntar para minha mãe quem era minha avó, e tive que perguntar para minha mãe como é que foi a vida dela toda também. Então ela veio para São Paulo com a cara e com a coragem. Então eu sempre tive esse estímulo, né? O que você vai fazer para ganhar dinheiro? O que você vai fazer para ganhar dinheiro? E aí eu, bem nova, minha prima teve bebê, e eu falei assim, ai, deixa eu cuidar dele, você me dá um dinheirinho por semana. Então eu já comecei com essa minha mente de como fazer dinheiro ali, acho que acredito com os meus 9 anos, 10 anos, eu ganhava R$ 40 todo sábado, eu chegava da escola e ajudava minha tia a cuidar do meu primo. Olha que interessante isso que você falou. Como fazer dinheiro. Não é como ganhar dinheiro, mas como fazer o dinheiro. Exato, porque aí a gente tinha um encontrinho que era no clube de final de semana, e aí todo mundo esperava a mãe dar o dinheiro, e eu tava lá com o meu dinheiro. Eu falei, não, eu tenho dinheiro, eu tenho R$ 40. Todo mundo com 5, com seus 3. E aí, a partir disso, com 14 anos, aí eu entrei mesmo no mundo do trabalho, comecei a ganhar dinheiro, mas nunca fiquei satisfeita, porque eu falei, eu quero ter algo que seja só meu. Eu quero ter algo que seja só meu. Mas fui CLT, né? Comecei num shopping, essas coisas. E aí eu comecei a empreender mesmo quando eu comecei a comprar cintas modeladoras, porque eu tinha emagrecido 25 quilos e as pessoas queriam saber como. Uau! Isso, você 25? 25 quilos, e como? E aí o que acontece? Eu falei assim, peraí, as pessoas estão gostando disso daqui, eu fui dar uma passeadinha no Brás e vi a fábrica lá de cinta. Ué, eu vou começar a vender a cinta. Olha, mente empreendedora. Empreendedora, já que todo mundo quer saber onde é, e dali eu comecei sempre fazendo alguns investimentos, até eu ter loja de roupa, depois eu fui ter loja de roupa de academia, dentro de uma rede de academia bem conhecida, aí depois saí de todo esse empreendedorismo, e aí eu fui virar dona de casa. Mas e esse processo? Você entrou pela oportunidade ali, ou pela necessidade, que eu quero entender, e depois o porquê você resolveu migrar, sair, só para a gente trazer esse contexto para quem está nos acompanhando. Olha, quando eu não foi oportunidade, foi eu que fui em busca dela. Eu não esperei alguém. Criou. Eu criei, exatamente. Aí as pessoas que me conheciam via essa veia, né, empreendedora dentro de mim, sempre ia me motivando. Então, assim, não desiste, vamos lá. E as pessoas falam tanto dessa minha energia, assim, de avanço, né, que as pessoas queriam sempre estar próximas. Ah, vamos fazer uma coisa junto, vamos ali que eu vou fazer uma coisa aqui para você e tal. Até que eu comecei sozinha mesmo, mas a minha oportunidade foi uma pessoa que eu virei sócia da loja de roupa de academia, né? E aí depois eu percebi que eu tava com uma diferença muito grande dela. Tipo, começaram juntos, mas... Pô, ela só faz isso, eu faço tudo isso. Ela só faz isso, eu faço tudo isso. Aí eu falei, quer saber? Vou olhar pra mim. Aí foi quando eu comecei a andar sozinha. E aí quando você é dona do seu negócio, eu sou aquela pessoa que eu quero ser boa em tudo. Minha mãe me ensinou a ter excelência em tudo que eu faço. E eu não consigo fazer nada meia boca. E aí eu comecei a me dedicar muito, eu era casada na época, aí chegou um dia que ele falou, e eu? Tô aonde nesse mapa aí? Eu que lavo... Esforçou demais. O equilíbrio, faltou equilíbrio nesse ponto. Isso, eu que lavo, eu que cozinho, eu que cuido da maioria das coisas, você tá sempre cansada, aí eu fui começando a tomar algumas ações e atitudes referentes a isso. Mas existiu uma certa conquista da parte dele, que ele começou a ganhar mais dinheiro também, e ele começou a me convencer de que eu não precisava de toda essa correria, disso tudo. Fica mais, tira o pé do acelerador, fica mais tranquilo. Isso, exato. E aí eu aceitei, de repente, viver essa vida, que era a dona do lar. E aí você começa a dividir as coisas em casa para fazer, aí faz mercado, faz janta, malhava 2 vezes por dia, tomava um sol, tinha uma piscina. Aí eu, comecei a murchar. Porque aí eu não comecei a viver quem eu gostaria de estar. A sua essência. Exato, a minha essência começou a ficar abafada, mas eu consegui ainda 2 anos viver dessa forma. Aí quando eu decidi, eu falei pra mim, não dá mais, porque eu tava passando por alguns problemas no meu relacionamento, exatamente, acho que por eu ter assumido esse posto. E aí eu falei, peraí,
tem que inverter os papéis aqui, que esse papel de coitada de vítima não é comigo, não. Uhum. Aí eu me separei em 2017, e aí em 2017 eu tava, imagina, fora do mercado, já há 2 Ficou um anos. tempo, né? Eu tive uma escola de vida que foi trabalhar 8 anos em uma academia onde eu virei gerente, que eu aprendi a ser dona de Aprendeu meu- todos os os processos. processos nessa experiência. Aí eu pensei, nossa, tinha um emprego que era estável, não dependia do meu estudo, né? Tô há 2 anos fora do mercado. E agora eu vou fazer o quê? Vou entregar um currículo para ser o quê? Para fazer o quê? Aí comecei. Aí fui para a igreja, né? Que meu casamento caiu, minha casa desabou sobre a minha cabeça, teoricamente, para mim. Foram vários. A perda do casamento, do relacionamento, e aí preciso gerar renda, tô fora do Exato. mercado, aí vem uma Isso. série de situações. Exato, aí então era Combina tudo de necessidade, uma vez. era vontade, né? Era necessidade, era vontade. E aí foi quando eu fui para a igreja, eu cheguei lá na igreja para pedir para Deus arrancar esse cara do meu coração, para ele me edificar novamente, pedir perdão por ter me afastado da religião exatamente durante desse processo do casamento. Eu me afastei de uma certa forma da igreja, mas não tinha me afastado de Deus dentro do meu coração, claro. E aí, olha só, o ministro chegou nas minhas primas que me convidaram para esse grupo de oração, não era missa, não era nada, eu vim católica. E aí ele falou: Você conhece aquela moça tatuada? Aí minhas primas falaram assim: Sim, foi eu que levei. Deus tem uma palavra para ela, eu não consegui falar com vocês. Aí ele fez uma revelação: Fala para ela que o que ela veio buscar aqui hoje não é o que Deus tem, não é o que Deus tem para ela. E hoje ela ganhou um presente. Olha só, que interessante. Aí eu, presente? Como presente? Se eu fui lá para pedir para tirar esse cara do meu coração, eu revoltada. Eu quero conversar com ele. Bravo, eu quero conversar com ele. Que presente já? Me fala que presente é esse que eu quero. Eu quero receber o que é meu por direito. Chegou no dia seguinte de manhã, 7 horas da manhã. Pra você entender o contexto. O jogo começou muito e essa força veio exatamente desse presente que eu ganhei. Certo. Sabe quando você volta para casa da mãe, você volta a dormir no chão, na sala, né? Que alguém No dominou já seu cantinho que quarto. tem, né? No cantinho que sobrou. E era um prédio, aí, quando dá 5h30, 6 horas, 7 horas, você só vê o povo já indo trabalhar. Então, aquele toque-toque do salto, do sapato. E eu lá na sala, assim, deitada. Meu Deus, eu não tenho nem dinheiro. Eu tenho que pedir dinheiro pra minha mãe pra comprar um absorvente, tudo menos voltar pra esse cara. Porque a gente separa. Muitas vezes as mulheres voltam por não ter estrutura financeira, porque esse é o grande segredo da transformação, né? E eu não tinha tanta clareza sobre isso, mas ao mesmo tempo pensei, nunca dependi de ninguém. Como que eu cheguei nesse nível? Não, mas espera aí, eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa, eu vou sair dessa. Ali, naquele momento, eu falei, Deus, me ajuda, me dá uma ideia. Só pedi isso. Eu respirei assim bem fundo, aí foi como se fosse um sopro no meu ouvido. E aí nasceu a minha empresa ali, 7h30 da manhã. Daquele dia, deitada no chão, 5 horas, 5h30 da manhã. Peraí, você fez esse curso e não trabalhou com isso. Antes de você entregar currículo, por que você não tenta fazer aquilo que você gostou bastante e ele te bloqueou de seguir à frente? Aí eu, será? E ali eu já comecei com o diálogo interno. Eu tive um download da empresa, método Aline Torres, né, que é um método que eu desenvolvi naquele momento. E eu peguei a minha irmã e minhas 2 primas para testar. Eu vou te contar a história onde eu ganhei o presente. Certo. Eu fiz a formação da estética, massagem, pós-operatório e modeladora, né? Em 2016. Isso aconteceu em 2017. Não trabalhei, não coloquei em prática, eu só fiz o curso. Chamei elas para serem as minhas cobaias, né, as minhas pacientes modelos. E estava acontecendo uma coisa extraordinária ali, que ninguém sabia exatamente o que que era. E eu não conseguia seguir a sequência ali da escola. Eu ficava com a cola, assim, tentando, não entrava dentro da minha cabeça. Aí eu não podia mais perder tempo. Deu 3 semanas de teste, eu anunciei, ó, vem aí método Aline Torres, quem quiser. Aí criei uma sequência de atendimento. Pronto, comecei a fechar as amigas, que as amigas sempre apoiam, Mas né? aí você já tinha feito a cobaia com as primas ou estava no processo com a cobaia com as primas? Não, tinha feito com elas e já tinha, ó, agora eu vou lançar, vou atender. Então já tinha visto o resultado nas É, meninas. isso. Nossa, aconteceu uma coisa legal, tal. Quando chegou no primeiro atendimento sem ser elas, esquece, não é mais família. Agora eles vão ter que mostrar Agora pra é você real. veio, Agora é... Pô, vou ficar colando ali o movimento, a sequência, porque toda massagem tem uma sequência na escola, a gente aprende. Não tem como fazer isso. Já vem aquele nervoso, aquele suador e tal. Aquela tensão, né? Quando eu coloquei a mão na pessoa, eu fiz aquilo que eu não sabia, eu fiz aquilo que eu não tinha conhecimento nenhum, a minha mão foi como se estivesse sendo guiada. Aí a moça levantou no dia seguinte, estava com 2 quilos a menos. Aí, foi uma coincidência. Aí no outro dia aconteceu a mesma coisa, a moça falou: Nossa, eu tô me sentindo extraordinária.
E eu falei, mas o que que eu tô fazendo que eu não lembro? Ela nem sabe que eu fiz tudo sem eira nem beira. Aí, a partir da segunda semana, eu comecei a anotar. Tipo, o que que eu fiz aqui, Documentar. o que que eu fiz ali, o que que eu fiz aqui. Então, eu ganhei essa mensagem, eu ganhei essa metodologia para estar onde eu estou, porque hoje eu sou especialista em engenharia humana, então eu entendo de seres humanos, corpo-tecido, corpo fisiológico, né, que é como ele funciona, e todas as suas estruturas até o nível espiritual. Mas foi através da estética, celulite, gordura, flacidez, que eu ganhei esse conhecimento sobre o ser humano. Então, qual foi o presente que ele me deu? Lá no dia da. Ele me deu esse dia, ó, tô te dando uma oportunidade da sua profissão se conectar com o seu propósito e te levar à sua missão. Olha que legal, hein, Aline? Que Poderoso, né? interessante. Nossa, É, poderosíssimo. poderoso. Poderosíssimo. Depois de agora, alguns anos, eu fui recentemente nesse mesmo grupo de oração e ele fez uma outra revelação lá. Na católica, eles expõem o Espírito Santo, né? E é naquela hora que a Isso. gente ajoelha no chão e a gente faz as nossas intenções. E aí ele começa a falar no microfone, sem endereço, ele vai falando só. E aí ele falou, tem gente que veio aqui pedir aprovação para projeto novo. Tá mais que abençoado porque a sua palavra tá transbordando, tá. Eu falei, foi para mim. Peguei, esse é Foi meu. para mim, no dia seguinte eu ia fechar um contrato com um novo processo da minha vida vai acontecer. Eu falei, não acredito. E quem tava do meu lado ali, que tinha gente da minha empresa junto comigo, falou, foi para você. Foi para você. É porque eles já sabiam da energia do que estava acontecendo dentro da empresa É. e da forma que foi entregue, Fala, só é talvez possível. eles estivessem lá juntos para realmente te Sim, confirmar. Tipo, não era para outra sim. pessoa, realmente era para É. você. Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, que isso para mim é quanto a intimidade com Deus é quanto eu ponho de energia dentro de mim. Hum. Esses eventos acontecem na igreja, porque você fica mais próximo. Sensível Sim, à voz do Espírito sim. Santo. Para quem tem essa mediunidade, né, que são essas pessoas, fica mais fácil eles quererem falar com quem já tem intimidade com eles, que são o quê? O mundo plano espiritual. Sim. E foi extraordinário, mudou minha semana e até hoje aqui onde eu tô conversando com você. E aí, como que foi essa parada até vir trabalhar com a parte de cientista e tal, que você estava comentando comigo um pouco antes? Você entrou nesse universo, começou na estética, desenvolveu, entendeu sobre o ser humano nessas esferas. Como que foi para ir para a parte científica? Isso é incrível, viu? Que perguntas incríveis. Vamos lá. Assim como todas as pessoas que iniciam, tá no começo. E quem que olha para quem tá no iniciante? Essa aí é o 01. Então tem um leve preconceito. Mesmo que a pessoa não soubesse que de repente você é uma mente brilhante, mas ela te julga. E a gente modela pessoas. Então ali eu era fã, né, de uma fisioterapeuta muito conhecida na estética. E eu gostaria de fazer o curso dela. Quando eu cheguei para fazer o curso dela, ela disse que eu não tinha inteligência suficiente para poder aprender o que ela ensinava no curso dela. Nossa, ela Eu, bacana como nisso. assim? A minha inspiração? Falar logo para mim que eu não tenho inteligência para aprender o que ela ensina. Aí eu, não, você não me conhece. Eu sou uma pessoa assim, assim e tal. Aqui onde eu moro, no meu bairro, eu sou referência tal, tal, tal. Eu sou uma pessoa autodidata, inteligente. O que que você ensina que eu não vou aprender? Ela me manda seus certificados, mandei. Ela, ó, mesmo você tendo feito, e lá, tudo que ela colocava como requisito estava lá. Infelizmente você não vai fazer. Balde de água fria, e eu sou aquela pessoa, não me testa. Que eu vou mostrar Nossa, 2 que vezes. resistência. Depois eu vim descobrir no futuro que tudo isso já estava Era um planejado. plano, né? E aí, pronto. Entrei na internet e digitei como virar inteligente em pouco tempo. Porque se tem estratégia para tudo, você pode ser inteligente se você colocar estratégia, você pode ser rico se você pôr estratégia, você vai ter sucesso por estratégia. E ali eu comecei a fazer o passo a passo para virar inteligente. Então eu comecei a estudar de fato tudo que ela falou que eu não entenderia. Autodidata. Isso. E ali eu já coloquei todas as práticas quânticas que fariam o meu cérebro aumentar a capacidade de inteligência dele em mais tempo. Então eu estudava 16 horas por dia. Caraca, empenho mesmo. Empenho. E outra, não é só, tem a estratégia, a vontade e o empenho de ficar todas essas horas estudando. Sim, fiz jejum de 54 dias de 24 horas. Quanto menos alimento no intestino, mais inteligente você fica. Além de estudar, eu estudava por osmose. Na hora de dormir, colocava o fone, escutando novamente a aula do professor durante o sono. Eu reescrevia tudo que eu fazia em curso, reescrevia o caderno todo. Ninguém mais conheceu a Aline depois que eu saí do casulo, porque isso tudo me dedicou tempo para mim. Fiquei dentro de casa. Tempo reclusa. Fiquei.
Quando eu conheci, todo mundo falou, nossa, mas como você aprendeu tudo isso? Nossa, eu não sabia que você era inteligente. Nossa, caramba. Aí, nessa escola, eu me matriculei num curso. E esse curso me deu uma porta aberta para ir pro curso dessa mulher, dessa professora. Sentei lá na primeira fileira. Aí, toda vez que ela fazia uma pergunta, eu levantava a mão. Isso. Aí ela, você, que profissão? Você é biomédica? Eu, não, sou auxiliar de esteticista, porque ela me chamou de auxiliar de esteticista, né? Parabéns. Respondia de novo, ela, você é enfermeira, né? Eu, não, sou auxiliar de esteticista. Você é biomédica, né? Eu, não, sou auxiliar de esteticista. Aí ela, você pode levantar, por favor? Ela, gente, essa menina aqui é um exemplo. Estudem fora da caixinha, aprendam mais que vocês podem. Dentro de mim eu já estava assim, ó, obrigado. Obrigado. Ali eu não preciso causar situação nenhuma, mas através da humilhação que ela me fez sentir, eu me senti humilhada, ainda mais por uma ídola. Eu me transformei nessa mulher inteligente que eu quis ser, sempre quis ser, e quis ser admirada. Porque a gente quer ser reconhecida. Ali eu vou fazer uma analogia, que eu gosto de trazer essa analogia com as coisas que acontecem na Bíblia. Você foi um José. Porque você tinha toda o contexto, com tudo que você tinha estudado, para humilhar. Lembra que você me humilhou, você não deixou eu fazer. E agora eu estou aqui dando exemplo e eu consigo entregar todo o conteúdo. Então, José, na hora que teve a oportunidade de humilhar os irmãos, né, ele não o fez. Você, da mesma maneira, também não o fez. Então, isso é não só inteligência emocional, é além, é sabedoria, né? Parabéns ali. Muito obrigada. E aí, você sabe que depois quando eu entrei para o universo do coach, que eu fiz PSC, que eu comecei a entender mais sobre a mente, eu falei, opa, peraí, eu já estava desenvolvendo esse negócio aqui, eu nem sabia. Porque depois eu passei por algumas outras situações referentes a professores também, aí eu vim descobrir que isso é um karma. Então, em algumas outras turmas, em outras formações, eu tive algumas dificuldades com professores também. Mas talvez por conta dessa inteligência. E aí, hoje eu também entendo que foi intencional a pergunta daquela menina que aconteceu do negócio da Natália Beauty, porque eu já estive num papel como esse. Deixa eu fazer uma pergunta bem difícil para ela, para saber se a pessoa vai me responder. Né? Então, você vê como é uma coisa energética, só que isso também pode se voltar contra você. E talvez eu tenha passado pelas questões que eu passei por eu ter feito as mesmas coisas com esses superiores. Você quis colocar eles contra a parede em algum momento. Teste de nível de inteligência. Eu acho que eu fui fazer o que fizeram comigo, né? Até às vezes, mas pode ter sido, foi consciente, você julga no seu julgamento. Você julga que foi consciente ou inconsciente foi da consciente. Sua parte? Foi consciente. Na verdade, deixa eu perguntar isso mesmo para saber se essa pessoa sabe mesmo tudo. É porque como você já tinha estudado, tinha o conhecimento, você queria testar aquela pessoa que te ensinar. Sim, até porque... E elas passaram no teste? Passaram. E tanto que teve um mentor que ele me expôs na 95 pessoas em aula, e ele me chamou para ser monitora dele, ou seja, você é a minha extensão, vem aqui. E ele fez eu passar uma vergonha, um constrangimento gigante, e eu falei, o que eu vou fazer agora? E todo mundo me olhando, né? Eu tipo, o que eu vou fazer agora? Ele é meu mestre, independente de qualquer coisa. Você falou consigo mesmo? Comigo mesmo. Ele é meu mestre e eu faço o que eu faço por causa dele também. Eu tenho que honrar. Esse é um nível de inteligência emocional. Naquela hora, a gente só de lembrar, saber como a mente ela não sabe o que é a realidade, porque nem a mesma sensação que eu tô sentindo aqui, eu senti naquela hora. E eu peguei e falei assim, gente, aprendam com o mestre. Muito obrigada. Soltei os equipamentos que eu estava na mão, e ali eu fui saindo, e as pessoas foram indo atrás de mim, não sei o quê. Mas ali eu testei em mim mesmo que inteligência emocional é um treino. É um treino diário. É um treino. Porque igual a gente começou falando aqui no começo, né? Não quer dizer que a pessoa não tenha. Em algum momento, em uma situação, porque aí tem toda uma série de contextos também. Depende do que eu estou passando, depende em casa, no relacionamento, as adversidades que eu estou vivendo, porque a vida, ela é acontecendo, não tem, vamos ensaiar para viver depois, é a vida acontecendo. Então, dependendo do tanto de coisas que eu estou passando, um fato que para mim antes, ia ser irrelevante, eu passaria por cima tranquilamente, me sairia, mas diante de toda essa carga, de tudo que eu estou vivenciando, do nível de estresse que eu estou vivendo, aquilo ali que eu saía com facilidade, onde eu vou estourar, eu vou exceder o limite da inteligência emocional. Sim. Então, o que você falou é real.
Inteligência emocional é um treino É. contínuo. E aí, como que eu virei cientista no meio de tudo isso? Porque eu tinha que sempre ter a resposta. Porque se eu queria titubear os meus mestres, eu não poderia ser titubeada em nenhum momento. E ali eu comecei a estudar tudo que era abas sobre cada assunto. Porque quando a gente pensa em um assunto, ele vai abrir mais 10 abas, exato. E aí eu comecei a estudar o máximo possível. Quando eu fui ver, eu já estava cientista. Um mestre, né, que me trouxe esse conhecimento da engenharia física, ele conseguiu materializar aquilo que eu tinha de consciência emocional e energética. Porque como que eu iria traduzir para o meu ramo, que é da beleza, aquilo que eu sabia emocionalmente? Porque hoje, para você poder entender, a celulite, a gordura e a flacidez, para mim não é só come açúcar, só toma refrigerante ou toma anticoncepcional. Para mim, celulite, gordura e flacidez é casamento mal resolvido, rotina bagaçada, baixa autoestima. A emoção se aloja na carne. Exato, através do tecido que chama fáscia. E essa fáscia é o que esse mestre me trouxe de materialização desse conhecimento. Então, hoje, quando eu falo de uma estética sem agulha e sem remédio, é porque eu soube trazer para o tecido corporal de onde que está vindo o quê? A somatização dos seus sentimentos. Esse ponto exatamente que eu queria chegar aqui para clarificar para a nossa audiência. Porque hoje, pelo menos eu, antes de te conhecer, semana passada, eu não conhecia, não sabia que tinha esse conceito. E eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo vão nos assistir também não sabem como que é esse. Então, esse que eu queria que você realmente explanasse aqui para que a nossa audiência possa entender como que é esse método, esse tratamento. Tenho muito prazer em ser a pessoa que está levantando essa bandeira, né? Existiram criadores de técnica, mas para quem está levando isso para a estética realmente sou eu, tá? Existe um tecido no nosso corpo que ele é o nosso tecido elétrico. Então, tem o electroma, já é uma nomenclatura que a medicina já está utilizando. No seu caso, a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre como cortar o fio e a gente, de repente, mudar os movimentos do corpo. E aí, o que acontece? Na estética, a gente não pensa a mulher dessa forma. E a energia, né, dessa mulher que veio aqui? E aí, quando eu descobri que o sentimento vai gerar um pensamento. Primeiro eu sinto a raiva e eu penso várias coisas com a raiva. E aí a raiva me dá uma ação e uma atitude. Positivo ou negativo. Exato. Então, se você pensar que a celulite é a casca, é a última coisa, o que veio antes que transformou a celulite? É tipo aquela coisa do espaço-tempo. Então, ela sentiu raiva, teve pensamentos estressantes e ela teve uma atitude que é comer aquilo que combina com aquela emoção. Então, o ato de não conseguir parar de comer carboidrato, o ato de não conseguir parar de comer o doce, se ela sabe que é aquilo que deu a celulite, é o que fez você optar por esse tipo de alimentação. Então, se a ação depende do que ela pensou, então qual é o pensamento repetitivo do dia? Tem gente que se estressa 1h30 para chegar no trabalho. Então, imagine, em 1h30 eu estou estressada. Exato. Quando chega lá, já estou estressada com o chefe. 8 horas mais de estresse. Quando eu chego em casa, eu estou cansada e exausta. O que eu faço? Eu mereço. Eu mereço. No meio do expediente, eu mereço. E aí, na somatização, eu já sei que é a comida. Mas o que levou você a comer a comida é onde ninguém está mostrando para você. Então, é um novo caminho, um novo olhar, para que você evite chegar a uma clínica de estética com o problema máximo. Que você... No extremo, né? É no extremo, é a mesma coisa para a saúde, porque quando a pessoa ela vem ali com qualquer coisa inflamatória, eu já penso, essa pessoa tem raiva dentro do sangue dela. A gente tem o hipotálamo, que ele faz o filtro desse pensamento, ele produz materiais químicos. Se durante o estresse você fazer o exame de sangue, vai ser diferente do resultado de que você vai acordar lá de manhã em jejum. Tranquilo, outra. Exato. Então, até na própria avaliação, na minha consulta que eu atendo as pessoas de saúde, eu olho, que dia você colheu esse exame? Foi de manhã ou de tarde? Como é que você estava nesse dia? E que faz toda a diferença. Faz. Eu faço uma biorressonância lá, que ela me dá 35 relatórios da saúde em 1 minuto. E aí ela fala, caracas, o que é isso? Eu falo, é o mundo moderno, né? É o futuro. E ele tá medindo energeticamente como é que você tá agora. Então a gente vai comparar com o sangue, só que o sangue vem depois. Aline, tudo isso que você está falando é muito interessante. Eu sei que aqui o nosso tempo não vai dar tempo de explicar tudo, então eu quero que você, nesse momento, depois você vai continuar a sua explicação, mas nesse momento, se as pessoas quiserem te achar, entender mais, conhecer,
possivelmente fazer esse tipo de tratamento com você, onde que elas te acham? Como que elas te acham? Eu tenho uma clínica no Tatuapé, né? Eu vou deixar o meu arroba aqui embaixo para vocês, que através do Instagram eu divulgo esse trabalho. Me acompanhem pelos stories também, porque eu dou várias dicas para as pessoas colocarem no dia a dia, tanto de energia quanto principalmente para a saúde, que o meu foco sempre é como devolver saúde para os seres humanos. E lá a gente faz tratamentos, procedimentos estéticos, procedimentos de saúde e procedimentos emocionais também, como descobrir propósito, missão, karmas, porque isso tudo pode estar envolvido com aquilo que você não consegue destravar, que é corpo, saúde, profissão, sucesso. Então lá é uma clínica do futuro, onde nós não utilizamos agulhas, onde nós não indicamos remédios, mas que você tem direção da energia que você comanda dentro do seu corpo, que vai trazer beleza, que vai trazer saúde. E a clínica fica na Rua Azevedo Soares, lá no Tatuapé, não sei se você já ouviu falar, Tatuapé. Sim. Isso. Trabalhei lá muito. Trabalhou? Então. É fácil localização, perto de várias avenidas e vai ser um prazer. O arroba do Instagram? O arroba é Aline Torres, eu sou. Aline Torres, Eu sou. Então é uma forma de você achar essa mulher incrível aí e entender mais sobre esse procedimento. Então agora prossiga aí como que é a continuação desse tratamento. Então, e aí através da psicanálise me trouxe essa clareza de identificar na avaliação qual que é a emoção que esse paciente vive. Quando a pessoa chega lá, Robson, eu identifico, olha, você está com colesterol alto porque está com excesso de estresse. O colesterol é uma defesa do seu fígado. Então, o fígado é o órgão do estresse, da raiva. Como você está passando por longos períodos de estresse, ele está produzindo esse colesterol que não abaixa. Aí a pessoa fica... Trum. Oi? Eu vim limpar o rosto, fazer uma limpeza facial. E qual a ligação? Qual a ligação, exatamente. E eu sempre falo para as pessoas, ó, você pode remediar, que é o que você já conhece, mas você pode entrar na linha de sair desse problema de uma vez por todas. Então, ela escolhe se ela quer entrar com o tratamento emocional junto. Porque a partir daquele momento, o procedimento estético ou qualquer coisa física, ele vai ter um limite, ó, não muda mais. Putz, travou aqui, ó. Não evolui. Não tá indo, Por quê? Porque se a gente pensar, agora é científico, tá? Se a gente pensar em um fio de colágeno, nós somos feitos por 35 tipos de tramas de colágeno, é muito tipo de colágeno. Só que os mais conhecidos são os 5 primeiros. Cada fiozinho de colágeno, que é o que sustenta a gente, são 3 tubinhos. Então, isso aqui é um colágeno. Certo. Então, eles são microtúbulos. No meio deles passam as energias elétricas, as sinapses de que fala, tipo, mexe o braço, pisca o olho, come. Dá os comandos. E como que isso é alimentado? Pelo que a pessoa se alimenta, água, vitaminas, minerais, pelos estímulos elétricos, então a pessoa precisa ter as sinapses, então aqui é onde a gente tem um estímulo elétrico, e pela hidratação. Então você imagina que isso é o que a gente vive todos os dias. Como eu me hidrato e o que eu penso todo dia. Isso traz a firmeza do colágeno. Só que o colágeno é o que constrói o órgão também. Então, quando o órgão não se desenvolve bem, eu consigo descobrir qual que é a emoção que essa pessoa tem. E aí, por que ela não consegue melhorar esse estado de raiva? Aí eu vou lá e começo a fazer uma avaliação mais profunda sobre a alma dela, psique, análise de alma. É outro nível da parada. Exato. Aí eu utilizo os astros, porque a astrologia é a consciência maior, porque as pessoas tentam entender a alma. A alma é comandada pela consciência. E aí, na astrologia, pelo planeta, pela casa que o planeta tá, eu consigo descobrir por que o fígado dela não melhora. Aí já fugiu totalmente do que ela tá acostumada. Só que aí eu não preciso trazer, assim, detalhes científicos, mas sim para o cotidiano. Sim. Como é que foi? Mas as analogias para que ela entenda. Porque, tipo assim, fígado é mãe, né? Se for falar nessa linguagem, a pessoa... Vai ficar perdida. Mas aí eu falo, como é que você se relaciona com as mulheres? Ah, putz, mulher é isso e aquilo, tá? Vamos falar dos homens. Por que o homem sempre tem mais gordura no fígado que mulher? Porque o homem se estressa com a mulher mais. Ah, minha mulher reclama, eu chego cansada, ela fica falando um monte de coisa. Então você vê como ele lidava com a mãe. Minha mãe não deixa eu fazer o que eu quero,
Minha mãe me bloqueia as coisas que eu quero. Aí quando você chega no casamento, em algum determinado tempo você vai encontrar essa dificuldade com a sua mulher. Minha mulher não deixa eu jogar futebol. Minha mulher não deixa eu ficar depois do serviço com meus amigos bebendo cerveja. Ó, são as mesmas coisas. A Sim. mente, ela já arquivou aquilo que aconteceu com você no início. E a mente, ela é muito poderosa nos dois sentidos, tanto para o negativo quanto você usa. Sempre. Como que você vai usar Tudo ela, no né? universo é polar, tudo é positivo e negativo. Então ali ele está acessando aquilo que ele também sentiu na infância. Então é um órgão. Tem mãe que é brava, tem mãe que bate, tem mãe que é inimiga do filho, né? A gente sabe que tem essas mães. E ali ela Tentando acertar muitas vezes, mas errando. Aí quando ela fala, poxa, eu fui esse cara mesmo, nossa, minha criação foi essa. Nossa, que interessante. Não Como você sabe tudo isso? Isso, e aí você já traz uma linha nova, porque a própria mente dela, ela não sabe esse caminho. E aí, quando você dá a ideia e ele se interessa, a mente começa a criar novas tramas, novas sinapses, e para ela poder ir seguindo essa linha de cura. Pronto. Aline, olha meu exame. A esteatose de 3 foi para 1. Você tá de brincadeira, eu falei para você. E o legal, Aline, desculpa te cortar, é que você consegue metrificar isso através dos exames. Não é só, falou, mas como que eu provo? Através dos exames você consegue. Ó, o primeiro exame deu esses resultados. Segundo exame, esse pós todo o tratamento, esses outros resultados. Então, isso embasa ainda mais o seu trabalho. Lá é tudo energético na minha clínica, então a gente faz uma desintoxicação através dos pés, que ali é a base de tudo. Imagina que uma célula doente é cheio de radical livre. Quando você faz aquele tratamento, você tira o excesso de radical livre, fica mais fácil tratar. Agora, a pessoa chega com a célula toda cheia de radical livre, ela quer tomar um remédio achando que é a pílula mágica, não acontece. Então, aí é onde vem os meus segredos. Eu mudo a energia da pessoa no procedimento, eu mudo a energia da pessoa no tete-a-tete na nossa consulta, eu mudo a energia da pessoa fazendo o procedimento estético. Tem gente que está intoxicando, tem gente que está cortando os cabos, tem gente que está prejudicando ao invés de dar energia. Então, já que tudo é energia, quanto dessa energia me puxa para baixo? Porque tudo que é energia densa, ó, lembra o quê? Para baixo. Então, lembra flacidez, envelhecimento. Se você pegar as pessoas que mais vivem no mundo, você vai perguntar a receita. Qual é a receita para estar assim com essa vida? Você vai ver que é sempre uma pessoa alegre, feliz, alto astral, para cima. Alto astral. Então, ó, a energia ergue. E a falta de energia? Abaixa. Aí você já olha pro fulaninho sentado na cadeira e fala, minha nossa. Aí vem alguém falando com você, Jesus. Para baixo, né? E tal. Porque a mente mente pra gente. E ela mente principalmente para estar o quê? Sendo aceita na sociedade. Exato. Você tá ótima? Tô. Nossa, que mulher incrível, obrigada. Sai daqui. Desaba, não. Exato. Então, a gente consegue mentir com a boca, mas a expressão facial do corpo e principalmente os problemas de saúde, diga-me o seu problema que eu direi quem você é. Olha só. É assim que eu falo. Eu quero saber quem é você pelo seu que problema. Você está vivendo no problema que eu vou. Ai, tenho lúpus. Tem problema com o pai. Ai, nossa, tenho hipotireoidismo. Nossa, é uma mulher que não está realizada na vida. Nossa, eu tô calopeste, eu caí no cabelo. Poxa vida, tá sem esperança, tá sem fé, tá depressiva. Então, a pessoa vai falando do problema dela e Deus me deu essa oportunidade, porque em outro plano eu sou médica. Médica da alma. Então, as pessoas aqui não trabalham a alma. As pessoas só querem trabalhar o físico. O que eu faço aqui com isso que aconteceu? O que eu tomo que eu tô sentindo isso? Aí vem a guerra, né, do remédio. E hoje ainda é muito, porque a indústria é muito forte, é o remédio, é o paliativo mais rápido, né? Que é a medicação. Né? Por isso que tiraram do conhecimento das escolas a astrologia. Porque isso daí era ensinado há 11 mil anos atrás. Depois que as águas do dilúvio começou a baixar, que os primeiros escribas estavam sendo formados. Estou falando de 11 mil anos antes de Cristo. Já era ensinado a forma de avaliar as pessoas através do dia que ela nasceu para saber qual é a constelação. Áries, problemas de cabeça, rinite, sinusite, touro, pescoço, gêmeos, ombros. Estudei. E aí, se as pessoas soubessem se curar, porque quando você sabe de onde está vindo o problema, você se cura. Esse é o motivo que as coisas em mim se curam muito rápido. Para que o remédio vai funcionar? Ele não vai. E aí entrou a época de Sócrates, né, a época dos gregos, e aí começou essa questão de entrar a indústria, de quem comanda o mundo, de quem comanda todo esse dinheiro que a gente corre em busca dele hoje. E aí tiraram esse conhecimento, ou seja, era um poder de autocura.
Então, já que tiraram, agora a gente está voltando nessa nova era apresentando como é que funciona a energia. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Aí entra o autoconhecimento que a gente é especialista. O que que eu tô te dando? Ó, você tá se conhecendo, você tá com gordura no fígado porque você tá cheio de raiva. Olhando pra dentro. E não tipo, toma um simvastatina, um vastatina. É pelo contrário, porque o médico não pergunta como que é a sua rotina para me saber do seu colesterol. Só Você tá prescreve. entendendo qual que é a diferença? Uhum. Então, o que que eu quero trazer para a estética? A celulite é a mulher que tá com raiva. Vamos tratar essa raiva. Ó. Vai vir aqui escutar música calma, vai vir aqui para ir não para ficar conversando das tragédias da vida. Só, tipo, às vezes colocando pra fora, tipo, fortalecendo tudo aquilo que ela Sim, vive, concordando, sim. mas colocar pra fora para tratar isso. É, porque isso é trazer consciência para o Uhum. problema. Porque se eu só tomo remédio, eu tô remediando e abafando o incêndio. Isso. Quando você for ver, tá pegando fogo E lá. uma hora isso Vai vai explodir. explodir. Vai explodir. E a pessoa que não quer, se nega, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu Cada vou te um. dar a drenagem, eu vou passar o aparelho XWY, tá Mas tranquilo. tem essas pessoas que ainda têm essa resistência que vai, entende, porque é o seguinte, você traz uma consciência muito grande. Porque para mim, no nosso bate-papo aqui, que a gente começou lá aquele dia e está aqui seguindo, para mim já me intrigou e está me trazendo clareza de muita coisa. Algumas reforçando, que eu já sabia, e outras assim me trazendo uma clareza É. fantástica. E tem essa resistência? Tem essa resistência. Eu tive que mudar por várias vezes a minha forma de falar, A abordagem. a Como abordagem, entregar. para você ver que a comunicação é importante. Isso. Porque primeiro que eu arrumei inimigos com os crentes, desnecessário. Porque quando a gente fala de estrela, eu tô falando de algo que existe sobre a nossa cabeça. Mas a pessoa, o crente, ele acha que quem fala de física quântica é demônio, é bruxo, é sei lá o quê. Mas uma frase que eu gosto de dizer é o seguinte: a ignorância acerca de algo não invalida a existência do mesmo. Que às vezes a pessoa, não porque ela é ignorante, não conhece aquele Sim. assunto, ela quer invalidar. Não, vai conhecer, É. vai estudar, vai Esse entender. é o diferencial. Se todo mundo realmente for assim, a gente ia ter menos haters hoje em dia, principalmente na internet. Mas eu tive dificuldade com o povo religioso. Porque Religioso. religioso. Boa colocação. Porque assim, em maior parte foi realmente dos evangélicos, porque eles têm uma doutrina, Uhum. né? Então as outras religiões, pelo contrário, Mais aberta a aberto. entender o. E na verdade eu não falo sobre religião, eu falo sobre energia. E quando você fala de energia, você termina falando de uma forma que as pessoas às vezes se conectam com o espiritual, tipo, é um espírito. Nossa, então essa pessoa tá falando de coisas que eu tenho medo, do proibido. Mas olha que interessante. A pessoa que ela é muito religiosa, ela acaba não entendendo o que está na Bíblia, porque eu entendo isso. que a pessoa que segue uma religião que é espiritualizada, a base que ela deve seguir é a Bíblia. E na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:21, diz assim: examinai tudo, busque conhecimento, explore, entenda, retei o que é bom. Então não critica antes Sim. de conhecer. E que aí acontece do outro lado. Muita gente critica o outro lado, porque não foi conhecer, vai entender Sim. antes de descer a madeira, né? Ainda mais hoje que a gente entende que a fala retórica, né, de Jesus Cristo, que trouxe para a gente esse livro, que é um ensinamento para o dia de hoje, era uma codificação científica. Então, através da fala dele, das escritas que foram deixadas, mesmo que já tiveram 1001 mudanças na Bíblia, ali era tipo um guia para a própria ciência querer entender o que ele deixou aqui como palavra. Então, a gente sabe exatamente que se lá, sei lá, 2000 anos, né, para trás, imagina a gente chegar e falar, o átomo é composto por um próton e um nêutron, tá? E é isso que vai trazer a realização da sua vida e fazer Tiago andar, exemplo. Então, o que é isso? Ninguém entender. Quando eu disse que energia. Entendeu? E aí ali, quando você tá naquela época, aquele contexto todo trouxe a explicação pra gente do que é cocriação. E o verbo se fez carne e a fala haja luz. Isso, quando você vai entendendo, né, até essa história toda. Tudo vai fazendo sentido. Aí né? você vai vendo, poxa, colocaram na minha cabeça que era um preconceito. Eu mesmo tinha dons espirituais na infância e não sabia, por estar na católica. Nossa senhora, eu era uma menina perturbada.
Então, ali era uma menina que não tem nada na cabeça. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E me trouxe muito mais problemas. Até que quando eu fui começar a entender que a energia, caracas, eu já era essa criança e eu nem sabia. Puxa vida, olha isso. Aquilo que não me deixava dormir, aquilo que realmente me perseguia, que eu via, que eu sentia era real. Só que por uma opressão daquela época ali sobre falta de conhecimento, de que eu não poderia saber também. É como se tivesse uma risca. Você pode ir até aqui, daqui para lá não passa. Ponto. Foi aí que eu virei espiritualizada, porque as pessoas falam, você tem religião? Eu vim da católica. Mas hoje eu sou espiritualista. É uma base católica, mas eu desenvolvo a minha espiritualidade dessa forma. Exato, porque eu entendi que o católico é religião. Qualquer coisa que a gente fala, eu sou umbanda, eu sou aquilo, eu sou evangélica, é religião. Então hoje eu sou espiritualista. Que vai além, tipo, religião da tá religião, aqui, espiritualidade tá acima. Exato, porque aí a gente começa a entender de energia. Isso. E aí você até entende como é que essa religião manipula a energia. E aí vem aonde eu me sinto confortável se eu quiser estar em um local que todo mundo vibra o que eu vibro. Então, ir na igreja, para mim, eu gosto. Também vou na evangélica, também gosto. Ainda não me sinto confortável em rituais. Então, eu conheço porque eu tive que estudar, né, para saber um pouco de tudo, mas não falo assim, hoje eu vou ali na Umbanda. Hoje eu vou... Não tenho essa vontade, mas que estudei. Fique claro aqui, eu não tô usando essas palavras, eu não estou criticando. Eu só não fui, não me sinto bem ainda em ir. Não estou dizendo que é positivo ou que nada, é negativo. Eu estudo, eu pergunto, eu falo com as pessoas e eu gosto de ver as histórias que as pessoas me contam até para poder conhecer. Teve um tempo que eu trabalhei com aplicativo. E assim, entrava essas pessoas, eu fazia tanta pergunta, porque do coach você acaba aprendendo a fazer muita... E eu explorava para entender, porque eu nunca tinha tido contato, nunca tinha tido experiência, nunca tinha ido em ambiente. Então ali eu entendia que era uma oportunidade de entender mais. E eu questionava e acabei descobrindo diversas coisas, entendendo diversas coisas. Sim. Vai fazer pergunta. E a pergunta vai levando você para outro nível de inteligência. É por isso que eu sempre quis perguntar. Eu sou vegetariana há 5 anos. Por isso que eu criei podcast para perguntar. Isso é certo. Ser vegetariana. E virar vegetariano também me trouxe outro nível de empatia, assim, que realmente só depois que você tira a carne que você ganha isso daí. Não é no primeiro ano. Eu quero conhecer isso. Não, tá tranquilo. Tem gente que já nasce com ela desenvolvida. Eu era extremamente agressiva, era extremamente raivosa, extremamente sem paciência. Eu era uma outra linha. Todo mundo fala que eu conheci Jesus. Mas eu entendi que pelo excesso de carne que eu comia, eu era essa pessoa. Porque depois que eu parei de comer carne, eu me transformei realmente de uma forma que eu não sabia. Nem quero me transformar. E aí foi me dando mais consciência de entender o outro. Então hoje eu não julgo ninguém. Pelo contrário, eu acolho, eu detesto indiferenças. Eu sou aquariana e o aquariano não gosta de indiferença social. Então eu gosto de saber de todas as tribos, embora eu falo, eu venho dessa tribo aqui, mas eu acolho e entendo todas as outras. É o respeito. E isso foi me trazendo o quê? O cunho científico. Então, quando eu falo assim, eu sou cientista de seres humanos, porque para você ser cientista tem que estudar de tudo, várias vertentes para você, olha, o ser humano ele é isso, então aí você não tem como ficar só preso naquela ideia. E você vai conectando os pontos de cada um em todas essas vertentes. Não, quando eu olho a pessoa, eu já fico desenhando a história dela todinha, ela falando. Você já desenhou a minha? Um pouco. E aí, não sei se eu posso aproveitar esse momento que a gente está aqui, porque esse podcast está extraordinário. Eu também estou gostando. Fazia muito tempo que eu não ia em um podcast que extraía perguntas que realmente... Que bom, sabe? Porque sempre é a jornada do herói, mas olha o quanto envolve um empresário e um empreendedor. Porque tudo isso que você tá falando construiu a minha história, que se estiver servindo de exemplo a alguém, a pessoa já sabe, olha o caminho que ela trilhou. Para mim já tá demais. Eu creio que para quem vai nos acompanhar aqui, demais. Nossa, muito. E eu até fugi um pouco do que a gente estava falando, mas a transformação física, que é que é a minha profissão, que é a minha missão, ela é o segredo para a cura emocional da pessoa. Então, as pessoas precisam se amar a ponto de querer ir buscar um tratamento. Por exemplo, emagrecer, acne, espinha, manchas, cabelo, todo mundo vai procurar uma melhora. Mas é ali que está a grande transformação da pessoa e ela não sabe. Se você olhar hoje para o mundo, qual que é a maior corrida hoje do mundo?
Dinheiro. Dinheiro. Todo É. mundo caminha. E aí, quando você pega... Todo mundo não, mas a grande A maioria. grande, Peso, porque tem gente que vive nisso aí em qual planeta. E aí, e aí a gente pega aquela pessoa assim, que você fala, não existe gente feia, existe gente pobre. Isso é um fato, porque o poder aquisitivo ele transforma. Então, capaz o que de dar... acontece com quem ganha dinheiro que ele tem a necessidade de ficar bonito? E o que quem quer ganhar dinheiro tem que fazer para ganhar dinheiro? Primeiro, cuidar da sua autoestima. Porque se eu me sinto bonito, se eu me sinto poderoso, postura, ninguém me derruba. Tudo muda. Tudo muda. Eu já vou para entrevista sendo aceita, eu já vou para um date ali. A autoestima eleva. Exato. Então, você vê que o início de tudo ele é uma imunidade emocional estar se amando. Feliz com cabelo, com roupa, com corpo. Cada parte do seu corpo é a pista de onde você ainda não conseguiu desenvolver alguma coisa sobre você. E aí caracas, a gente tem uma coisa extraordinária aqui e tal. Nessa minha linha de estudo, você chega nos extraterrestres. Meu, olha, você é um episódio que a gente vai ter que marcar um segundo episódio, que tem mais coisas para extrair aí, para a gente evoluir nessa. E aí, agora, com o anúncio dos Estados Unidos das 4 raças existentes, né? Que agora isso vai começar. Meu Deus. O grande segredo da humanidade realmente está ali com os extraterrestres. E os extraterrestres, aí eu fui entrar nessa linha, né? Então, onde eu estudei, onde eu cheguei, onde eu virei cientista, foi quando eu comecei a estudar esse tipo de medicina. Que a medicina dos extraterrestres, elas são através das energias. Comida, bebida, massagem, sol, chuva, água, terra, som. Então, quando você começa a entender o que eles estão fazendo aqui, eles estão aqui para nos proteger. A nós mesmos estamos nos acabando, estamos nos matando. Nos deteriorando. Exato, deteriorando. Então, eles estão aqui para trazer essa reconexão com o nosso verdadeiro eu, que é o quê? Cuidar da nossa energia. O que é energia? Masculino e feminino, né? Não existe tomada sem ser o macho e a fêmea, não é? É a perfeição divina. A gente não ia estar aqui se não existisse masculino e feminino também do ato sexual. Então, isso é energia, masculino e feminino. Isso. Como que eu coloco isso tudo dentro de mim? Porque se eu sou o cruzamento do meu pai e da minha mãe, então eu sou masculino e feminino, né? Isso. E aí a gente tem o nosso lado feminino, mulher, nosso lado masculino sendo mulher. As mesmas coisas dos homens. Exato. Então, eu vou deixar uma dica para todo mundo sobre energia, já que a gente está falando do meu nicho, que é corpo e saúde, tudo que é inflamatório é problema com o nosso masculino. Inflamatório masculino. É. Seja para o homem ou para a mulher. Não importa, exatamente. Show. Porque o masculino é destrutivo. Então, a energia masculina se destrói, ela abre caminhos, ela vai, sai que eu tenho foco. Foco é masculino. Mulher sem foco é uma mulher sem masculino. O que você está vendo aqui? Uma mulher extremamente masculina. Com muita energia masculina. E aí, o que acontece comigo? Uma cólica que a medicina não explica mais. Então, no meu ato mais feminino, que é menstruar, eu sinto uma dor extraordinária, diagnosticada como cólica do parto. Então quando você vê as mulheres que sofrem mais nessa parte, a energia masculina dessa mulher, ela vai ser mais forte. Na maioria das vezes. É como se o feminino tivesse doente e o masculino está destruindo ele. E aí ela perdeu esse equilíbrio, sabe? Então tudo, aquela pessoa que é cheia de espinha, tá? Com problema de masculino dentro dela, porque a fala é masculina, e aí a pele é a nossa comunicação externa. Sem abrir a boca, a minha pele fala sobre mim, né? A pessoa já tá vendo, nossa, tá cheio de espinha, nossa, tá com melasma. A pessoa não olha você, você abre a boca, aí você abre a boca. Tudo que ela começa a falar combina com tudo que ela tem na cara dela. Que parada louca. Louca. É científico, é novo, mas é clareza. Eu falo, gosta de sofrer com a verdade ou com a mentira? Porque vão te trazer a mentira e você vai só, tá bom. Mas a verdade, você vai doer e você vai vencer. É muito mais extraordinário. É libertador. É libertador, é ter coragem. A gente não tem aquela escala da energia? O que transforma a gente, mostrei hoje na palestra, né? O que transforma a gente é a coragem. Porque se você tiver coragem para subir para o último nível, com certeza absoluta você vai atingir os mais extraordinários. Agora, com medo, volta lá para baixo de novo. Porque medo é o quê? Ansiedade, insegurança. Aí você ganha autoestima, você já tá ganhando o quê? Olha, não tô mais com medo, postura, ó. Muda.
Vem, pode matar no meu, pode jogar Pode jogar que eu mato no que eu peito. vou matar no peito. Não tem essa expressão? Por quê? Porque a coragem é o cara que tem o peito erguido. E o que você conquista com isso aqui? É um posicionamento. Chega assim num lugar, todo mundo já olha pra mim, ó. É outra forma das Agora chega pessoas assim, te ó. enxergarem. Uhum. Tô parecendo o quê? O coragem, o cão covarde? É. Né? Então, essa questão da energia é sobre como dominar esse masculino e o feminino que tem dentro de mim. Você cura a célula através de um comando cerebral. Então, quem manda é a mente. A mente. A mente faz o quê? Manda energia para aquele local que você quer que se desenvolva. Quer sair de onde você está? Muda os pensamentos. Mas se sua mente só vai mudar se você conhecer os sentimentos. É o sentimento que te ensinou a sentir pai e mãe. Não tem como escapar, é terapia. Não é pra gente louco, é pra gente com estratégia de vida. Aí você escolhe. Uau, Aline, tô impressionado. Que podcast, olha, já gravei vários, gosto dos convidados que vêm, sempre trazem conteúdos bacanas, histórias sensacionais, mas esse aqui vai ficar marcado e, se você tiver disponibilidade, nós vamos marcar um outro dia para você continuar aqui explicando, explanando tudo isso que você trouxe para a gente. Com o maior prazer. Nossa, já está aceito o convite. E eu já vou deixar o tema aqui para vocês. Se vocês concordarem, vocês comentam aqui no vídeo embaixo. Vamos falar sobre doenças, porque eu quero trazer cura para as pessoas. A gente vai pegar as listas das principais doenças e trazer o quê? A consciência emocional de todas elas. Aproveitar que ele também é coach, né? Estamos na caminhada, procurando evoluir a cada dia. Né? E eu trouxe um conhecimento aqui que eu não tinha e vou explorar, conhecer mais sobre isso. Com certeza. Então, pessoal, agradeço pela participação de vocês, nos acompanhou até aqui. Quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ative aí o sininho das notificações e o mais importante, compartilhe esse episódio com mais pessoas para que se propague isso que a Aline compartilhou aqui com a gente. Aline, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que queima no seu coração, porque a gente está aqui na net, isso pode ir para o mundo inteiro agora, através da IA, pode transformar aí para qualquer língua. Então, uma mensagem que queima no seu coração para a nossa audiência. Independente do que aconteça, erga a sua cabeça, porque isso é imbatível na sua vida. Quando você desiste, ali não vai mudar, mas quando você tem coragem, ali você vai conseguir a mudança que você tanto quer na sua vida. Show de bola! Insista, persista e jamais desista. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio de Histórias de Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada!